Bom, e a gente está de volta agora para repercutir um pouco o que foi a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho ontem no MetLife Stadium e também a zona mista. A gente não teve tanto conteúdo, tanta coisa boa acontecendo, que a gente não teve nem a oportunidade de repercutir algumas falas interessantes. A começar pelo Renato, que diz que não ficou nem um pouco surpreso sobre o que o time apresentou, e faz todo sentido, porque realmente o Renato prometeu uma equipe que iria atacar, prometeu uma equipe que ia ter coragem para jogar, e o Fluminense realmente teve. Falaram também Canóbio, Serna, Samuel Xavier, todo mundo, a gente fazendo esse trabalho de cobertura aqui direto dos Estados Unidos e tentando sempre colher o máximo de depoimentos possíveis, principalmente depois de um jogo tão importante, um resultado muito importante que pode colocar o Fluminense, evidentemente, nas oitavas de final. Mas calma, para isso ainda temos 2 jogos. Ontem, inclusive, Mamelodi estreou com vitória, vencendo o Ulsan, que era um resultado esperado também neste momento. O Mamelodi, então, é o líder do grupo, é um time que pode surpreender de alguma forma, né? Não é o favorito do grupo, evidentemente, o grupo tem 2 favoritos, Fluminense e Borussia Dortmund, mas o Mamelodi está ali para tentar arrancar uma vitória surpreendente, ou do Borussia ou do Fluminense, para chegar a essas oitavas de final. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado e continuar tendo muito respeito aos adversários. Eu tenho certeza que o Renato vai trabalhar muito isso na cabeça dos jogadores para não haver nenhum tipo de deslumbramento, apesar do grande resultado, do grande jogo, na verdade, né? Mais do que o resultado, a gente falou muito sobre isso ontem, do grande jogo que o Fluminense fez. Então vamos ouvir a palavra do técnico Renato Gaúcho, um trecho aqui da entrevista coletiva concedida ontem por ele. Se você puder, deixe aí o seu like, se inscreva aqui no canal, aquele seu comentário também, que é sempre muito bem-vindo por aqui. Vamos ver o que o Renato disse. Bom, em primeiro lugar, queria dar um abraço apertado na nossa torcida. Tenho certeza que o torcedor que esteve aqui hoje, torcedor nosso lá no Brasil, está bastante orgulhoso da nossa estreia nessa competição. Nós somos praticamente o tempo todo melhores que o nosso adversário, como você mesmo falou, criamos as melhores situações. Talvez tenha faltado um pouquinho de calma, de tranquilidade para finalizarmos, para que a gente pudesse sair daqui com a vitória. Mas, como disse o Soares aqui, muita gente, de repente, ficou surpreso com o meu time. Eu não estou surpreso, não. Porque ontem, na coletiva, eu falei para vocês que eu preparei meu time para ganhar, para jogar para dentro do adversário, para tirar os espaços do adversário, sempre com respeito. Nós respeitamos o tempo todo o nosso adversário, não damos muitas oportunidades para eles e jogamos o tempo todo. Jogamos para frente, em busca do gol. E, infelizmente, esse gol não saiu. Mas estou bastante feliz, bastante orgulhoso com o que a minha equipe hoje produziu diante de um adversário muito poderoso. Continuar treinando, uma exibição desse tamanho diante de um adversário tão poderoso dá uma confiança ainda maior para o grupo. Essa confiança, falei para vocês que eu passo diariamente para eles, falei hoje, antes mesmo de eles entrarem em campo, para eles se divertirem, para eles jogarem futebol, para eles respeitarem o adversário, mas sempre focados no trabalho. Então, o que a gente precisa melhorar é talvez um pouquinho mais de tranquilidade na hora das finalizações, coisa que nós não tivemos com as situações claras hoje. Já nós temos o próximo jogo, eu acho que não tem muito que mudar, não tem muito que treinar, repetimos o que a gente fez hoje e, como eu falei, um pouco mais de tranquilidade nas conclusões para que a gente possa conseguir a vitória e darmos um passo importante, né, para a classificação. Mas a gente sabe também que o jogo não vai ser fácil, vai ser difícil, mas o importante é que o meu time está bem. O importante é essa confiança que o meu grupo passa para mim e eu passo para eles. Então, eu tenho certeza que na próxima a gente vai criar e com tranquilidade a gente vai conseguir concluir, quem sabe fazer os gols que a gente precisa para conseguirmos os 3 pontos. Sim, a gente treinou bastante, eu falei que eu trabalhei bastante a parte tática nesses dias, foi dessa forma que nós treinamos. A gente já fez alguns jogos também com esse formato no Campeonato Brasileiro e a equipe se comportou muito bem, porque é uma equipe que muita gente acha que nós temos 3 volantes, mas os meus volantes saem para o jogo. Então a gente tem a marcação, fica um time forte na marcação no meio, protegem bem a nossa defesa e sabem jogar. Tanto é que, como eu falei, nós hoje enfrentamos um adversário perigoso, um adversário forte, não damos muitas oportunidades ao adversário e criamos situações de gols. Então a equipe fica bastante protegida dessa forma. A gente tem
o nosso plano B também com o Ganso. Eu converso bastante com ele, tem horas e horas para ele jogar. Hoje era uma partida que a gente sabia que ia ser muito difícil, a gente precisava de uma marcação mais forte no meio. Foi o que aconteceu, nos comportamos muito bem. E acredito que a gente tem esses dois esquemas, dependendo do adversário, dependendo do que a gente precisa, a gente usa o plano A ou o plano B. Muito bem, e eu acho que vale destacar ali o fato que ele cita o Ganso como um plano B, né? Dando a entender que o plano A realmente é jogar com 3 volantes. Pode ser que tenha sido apenas uma maneira de colocar também, né? Eu acho que talvez ele tenha também tido a intenção de dizer que a gente tem um plano A, a gente tem um plano B, e a gente vai executá-los de acordo com o adversário. Mas, assim, sei lá, não tenho tanta certeza disso. Eu acho que cada vez mais, ainda mais depois desse desempenho, o Renato vai tomando como formação principal essa opção com 3 volantes. E convenhamos, errado não está. É aquilo que eu falei isso antes do jogo mesmo. Jogar com 3 volantes não significa ser defensivo, né? Eu acho que são coisas que a gente tem que evoluir. O que define se um time vai ser defensivo ou ofensivo é a postura dos jogadores dentro de campo. E aí a gente viu o Fluminense com aquela postura ontem, a gente vê que um time com 3 volantes pode ser tão agressivo quanto se tivesse ali mais um meia, como se tivesse o próprio Paulo Henrique Ganso, que é um jogador mais de criação, um jogador de mais chegada na frente. Então, enfim, é um Renato que vem amadurecendo. Eu particularmente gosto bastante disso, amadurecendo o trabalho, né? Gosto muito dessa visão de que não tem que ter necessariamente um time titular absoluto, que você pode variar de acordo com o adversário. Ontem, por exemplo, ele volta com o Canóbio, e o Canóbio fez um grande jogo, apesar daquele gol perdido, fez um grande jogo taticamente principalmente, né? Escalou de acordo com o adversário, porque o Canóbio poderia entregar mais em termos de marcação, e entregou realmente. Então, são variáveis, são nuances de um elenco que hoje ele tem, neste momento, completo em mãos, né? Somente com o Otávio machucado, que é um jogador que teve poucas oportunidades, e com isso ele consegue variar mais os esquemas e as opções de acordo com as características dos jogadores que ele tem e também com as características do adversário. E agora eu vou trazer a palavra dos jogadores que passaram ontem na zona mista, falaram. Samuel Xavier falou sobre aquela discussão que ele teve ali com o Ian Couto, depois eles pedindo desculpas, né? Teve Canóbio também falando, explicando aquele lance do gol. Kevin Serna também falou. Vamos ouvi-los. Já vou finalizar o vídeo aqui com a palavra dos jogadores do Fluminense. Já do torcedor do Fluminense. Dessa vez um time que domina o Borussia Dortmund dentro de campo. Qual que é a diferença entre jogar contra times brasileiros e times europeus, e como que você avalia esse resultado do clube? Uma frustração por não ter saído com os 3 pontos? Eu acho que claro que a gente fica contente pelo que a gente fez, né? Acho que a gente colocou em prática o que a gente treinou para enfrentar o Borussia. A gente sabe da dinâmica que eles têm, o toque de bola, né? A velocidade deles. Acho que a gente conseguiu neutralizar muito bem isso, né? E fizemos uma grande partida. Não uma frustração, né? Eu acho que pelo jogo, né, a gente fica feliz pelo desempenho, né? Mas eu acho que a gente merecia a vitória, né? Merecia os 3 pontos. Mas agora não dá tempo de se lamentar, precisamos descansar, treinar, a gente poder, na próxima partida, a gente conseguir os 3 pontos, vai ser importante pra gente. Samuel, um recado até agora do futebol sul-americano sobre a diferença e a distância para equipes europeias, que não são necessariamente as campeãs da Champions, porque o Fluminense foi muito bem contra o Borussia, o Palmeiras foi muito bem contra o Porto, e o Boca por pouco não ganhou do Benfica, né? Isso é para realmente botar para refletir em relação à distância, que se existe de fato entre o futebol europeu e sul-americano, exceções feitas aos campeões da Champions. Claro, a gente sabe da qualidade, né, do futebol sul-americano. Como ele fez a pergunta aqui falando do City, né, do Mundial que a gente fez. Também tem muitas coisas envolvidas, né? A gente estava no final de temporada, né? A gente vinha do título da Libertadores, onde teve muita entrega, né? A gente chega pro final do Mundial, claro, um pouco mais gastado, né? Enquanto isso, eles estão no meio da temporada. Agora, diferente, né? Eles chegam no final de temporada e a gente no meio da temporada. Eu acho também isso a gente leva em conta. Claro que não tira os nossos méritos, né? Não tira o mérito da nossa equipe. Eu acho que a gente treinou muito bem esses 10 dias e
eu acho que todos conseguiram ver, né, o que a gente treinou, né, nesses 10 dias, mas claro que a gente não pode ficar por aqui, né? A gente tem mais 2 jogos importantes que a gente deve fazer e em busca dos 6 pontos. Você acha que assim, o sentimento mudou? Você falou da frustração pelo que foi o jogo mesmo, era para o Fluminense ter ganho e não ganhou, mas é futebol. Mas para o torcedor, principalmente, antes do jogo, assim, se pensasse no jogo, no fim do jogo, falava assim, pô, sair com empate, não sair feliz daqui. E pelo jeito o negócio mudou, né? O torcedor deve ter saído chateado, frustrado, porque dá para ter ganho se jogaram melhor. Sim, acho que o torcedor, todos que estavam assistindo o Fluminense e o Borussia, acho que antes talvez pensasse que ia ser um jogo muito mais truncado e ver o Borussia tomando conta, né, da partida. Acho que isso, todos que estavam assistindo esperavam isso, e a gente viu que foi o contrário. A gente criou, a gente tomou conta do jogo e, como você falou, sai com esse sentimento, né, de frustração do resultado, não pelo desempenho. Acho que o desempenho foi muito bom, mas acho que o resultado, a gente merecia os 3 pontos, né? Como eu falei, a gente não pode lamentar, né? Temos um jogo importante na próxima rodada que a gente precisa buscar esses 3 pontos. Gostaria que você falasse, Samuel, mais sobre essa questão dos europeus em fim de temporada, o quanto isso é uma dificuldade para eles, até pela experiência de vocês no Mundial anterior, sem de forma alguma tirar o mérito de vocês ou do Palmeiras, que jogaram bem, mas é uma vantagem que os brasileiros podem aproveitar, e por que isso é uma vantagem? Então, eu acho que a gente sentiu um pouco isso em 2023 contra o City, mas eu acho que isso não é uma desculpa, né? Até porque, tratando-se de europeu, claro, o PSG, né, terminou agora a Champions, e pro PSG eu acho que não fez diferença nenhuma estar no final de temporada, né? O jogo que eles fizeram contra o Atlético, a gente viu o desempenho deles do início ao fim da partida, terminaram inteiro a partida com muita dinâmica, muita velocidade, né? Mas eu acho que vai mais pelo desempenho, né? Você citou o Palmeiras, não consegui assistir o jogo, né? Porque a gente estava na viagem, mas a gente sabe que o Palmeiras fez uma grande partida, como a gente fez também. Eu acho que tem um mérito, o Palmeiras tem mérito, o Fluminense tem mérito também de poder ir para cima do Borussia e não deixar eles fazer as melhores jogadas dele. Eu acho que a gente conseguiu neutralizar isso, né? Como eu falei, eu acho que o resultado foi aquilo que foi o jogo do Fluminense. Samuel, por ter sido um adversário teoricamente mais difícil, isso traz mais confiança agora para os 2 jogos que faltam? Claro que dá confiança a gente fazer uma partida contra uma grande equipe que é o Borussia, né? Como eu falei, a gente não pode se iludir também, a gente não pode cair nessa de, poxa, fizemos um grande jogo contra o Borussia, isso tá bom, a gente não tá satisfeito com isso. Isso mostra o nosso vestiário, não estamos satisfeitos com o resultado, a gente queria mais pelo que a gente desempenhou, mas claro que dá confiança, né? Você vai pro treino sabendo, cara, o nosso planejamento, né, deu certo, né, em questão de jogo contra o Borussia. Claro que isso dá confiança para a gente poder fazer um grande Mundial. Não somente esse jogo contra o Borussia, mas nesses 2 próximos jogos a gente precisa, né, em busca da vitória para a gente conseguir a classificação. Samuel, guardadas as proporções em que se tratava de uma estreia no Mundial que é longo aí, tem várias etapas, e uma final contra o City em 23, que era um jogo único. Que lições que tem, comparações que vocês fizeram de repente nas resenhas, assim, e depois desse jogo, o que fica assim de lição? Tem que ter, de repente, uma estratégia mais equilibrada de jogo para uma partida como essa? A gente sabe, a gente assiste muitos jogos, né, dos europeus e sabe que eles são bem letais, assim, né, nas oportunidades que eles têm, né, e eu acho que a gente entrou preparado para isso. Eu acho que faltou a gente poder aproveitar a chance que a gente teve de fazer o gol, né? A gente não conseguiu fazer. Claro que se tratando de uma estreia contra o Borussia, tem um pouquinho daquela ansiedade, né? Poxa, a gente não pode errar, né? E só que eu acho que a gente foi bem nisso, né? A gente não deu brecha pro Borussia, de eles crescerem no jogo. A gente tinha um momento, claro, que a gente não ia conseguir pressionar o tempo todo, mas acho que quando a gente baixou as linhas, a gente conseguiu controlar bem, né? Soube defender, porque eles com a bola no pé, eles conseguem movimentar muito, balançar de um lado para o outro, isso cansa também, mas uma estratégia nossa não era deixar eles muito tempo com posse de bola, e a gente conseguiu fazer isso, né? Mas como eu falei, eu acho que faltou mais a gente aproveitar a oportunidade. Se a gente aproveita a oportunidade, a gente sai daqui com a vitória. Obrigada, Samuel. O ADM, os jogadores do Borussia estavam caindo do seu lado. Eu queria saber se antes do jogo
houve alguma orientação especial, se você estudou bastante ele individualmente, para poder anular ele, porque foi assim, é perigoso, mas acho que ele sai muito bem e tipo, você tem uma camisa no seu bolso, eu queria saber por que você trocou essa camisa. Então, o ADM estudei bastante ele, mas vi também que ele dificilmente ele ficava fixo, né, de ponta esquerda, né? Ele é um jogador que se movimenta muito. Assisti o jogo da Alemanha quando ele entrou no jogo, ele é um jogador que se movimenta muito, ele vai para um lado, vai para o outro e ele joga um pouquinho mais por dentro. Eu acho que eu consegui ser feliz no momento que ele caiu um pouco do meu lado ali, consegui desarmar uma bola dele. A gente tem que estudar esses jogadores que são velozes, jogadores que têm inteligência com a bola também, que se movimenta muito. Acho que eu fui feliz ali. Eu troquei com o Ian, né? Teve um lance ali que deu uma chegada, tomou amarelo. Depois ele veio pedir desculpa. Eu falei, desculpa, mas vamos trocar a camisa. Ele trocou. Acho que é bom a gente ficar feliz também pelo um brasileiro, né, se destacando aí na Europa. Desejo boa sorte para ele aí, menos contra o Fluminense. Parado, ficando esse tempo fora do time, como você se sentiu e o que aconteceu naquele lance ali com o Everaldo, parecia que ia avançar com a bola, decidiu tocar para você teve a leitura de avançar com a bola, mas acabou não pegando bem naquele momento. Bom, feliz primeiro que nada de voltar a estar dentro do campo, acho que foram 45 dias que esteve na espera, estava muito ansioso, me preparando sempre, porque uma lesão que foi no rosto, né? Dentro de tudo conseguia colocar bem fisicamente, tentando de estar preparado sempre, cada momento. E agora feliz pela volta. Acho que foi um jogo difícil para voltar, né? A Copa do Mundo contra um grande da Europa, mas foi bem. O trabalho do time foi ótimo. E falando da jogada, acho que sim, eu leí bem a jogada que eu achava que ia finalizar quando ele cortou para trás, aí continuei e eu fui querer cruzar e aí os caras se jogaram. Acho que se eu dava uma tapinha para um meio, acho que era melhor, mas quando fui a cruzar saiu forte no meio e facilitou o goleiro. Mas a gente tem que estar tranquilo que está generando. Acho, não sei se foi um dos jogos que mais generou dentro do que vem sendo este semestre. Assim que continua por o mesmo caminho que a gente vem bem. Canóbio, você já chegou a conversar com o Everaldo para saber por que ele tomou essa decisão de repente não chutar ali naquela jogada? Acho que ele me falou como que quando ele cortou, achou que o cara se ia jogar no chão. E quando cortou, o cara continuou colado nele e aí deixou a bola para ele chutar. Eu tentei chutar cruzado e saiu no meio. Mas acho que foi isso que me falou. Mas ele fez o trabalho certinho dele, só que o rival acertou a toma a decisão, que foi não jogar no chão e o Everaldo quedou para dar um passe, mas foi bem. Canóbio, eu queria te perguntar sobre, tentando conversar com o Pascal, jogador do Borussia, ele disse que vocês fizeram um grande jogo, elogiou bastante o Fluminense, falou que com certeza eles pegaram em várias situações, precisam melhorar. Como é que vocês recebem isso dos jogadores europeus, reconhecendo a boa performance de vocês e também se você viu uma grande diferença realmente entre os times sul-americanos e também os times europeus neste confronto, já que o Fluminense foi mais dominante na parte? Bom, se falam isso eles e a gente também sentiu o mesmo, é que o jogo foi assim, né? Acho que também a gente tem que ter o jogo como referência para o resto da temporada, não só o resto da competição agora, sino para o resto da temporada. A intensidade que a gente colocou, a dinâmica, a personalidade, a humildade também, o sacrifício de cada minuto, acho que foi muito bom. E agora não relaxar, né? A gente tem que continuar, tem dois rivais muito fortes, por algo estão aqui dentro da Copa do Mundo, assim que tomar isso como referência e continuar ir para frente, para cima e deixar a solução o mais para cima possível e uma alegria também para a torcida que foi maravilhosa hoje, né? Vocês ficaram um tempo agora no vestiário conversando, eu queria saber o que vocês conversaram nesse pós-jogo. O Fluminense foi dominante, já falou bastante aqui, né, que merecia ter a vitória. E que vocês conversaram entre vocês, como é que foi a avaliação entre vocês e entre o Renato?
A gente igual tuvo muito tempo agora, mas foi também um pouco aproveitar a família. É um pouco isso que eu falei anteriormente, de aproveitar o jogo de hoje e eu tomar como referência para o resto da temporada, não relaxar, com a mesma concentração que a gente jogou hoje, com a mesma intensidade e agressividade. Acho que tem que se enfrentar ao resto dos rivais. Mas outra coisa que também a gente se falou é que tem um grupo muito grande, com jogadores de muita qualidade, que a gente tem que estar preparado para qualquer momento estar dentro do campo. A gente tem um nível muito parejo entre todos os jogadores e acho que é bom isso para o dia a dia y para continuar brigando por el objetivo nuestro. Bueno, sí, por ahí viendo los vídeos de las chances que generamos, por ahí te vas un poco triste, ¿no? Por no poder haber marcado y llevarte la victoria. Pero bueno, también contento, sabemos que un punto es importante contra un Borussia Dortmund que dentro de los papeles no estaba así que satisfecho com o grupo e por essa grande apresentação. Sérgio, vocês já esperavam esse domínio do jogo contra o Borussia Dortmund? Porque não nessa temporada, mas na passada foi um time vice-campeão da Champions League. Vocês já imaginavam dominar o Borussia Dortmund da forma que foi hoje? Eu acho que nós veníamos a tratar de hacer nuestro trabajo, ¿no? Respetábamos al time, sabemos el time que estamos al frente, teníamos al frente, respetamos, mas nosotros sabemos que también tenemos grandes jugadores y un gran time, entonces tratamos de hacer nuestro trabajo y gracias a Dios dio todo certo. Qual foi o diferencial da estratégia do Renato para o jogo? Renato disse ontem que iria utilizar a experiência dele em mundiais para tranquilizar o grupo. De que modo isso ajudou? Eu acho que é importante lo que transmite el entrenador, confianza, ¿no? Que acho que todo jugador precisa tener esa confianza de entrenador, así que contento por lo que él a veces nos transmite, así que bueno, contentos ahora por esse resultado. Sérgio, não sei se chegou até vocês essa informação, mas tinham muitos colombianos, muito mesmo, aqui no jogo hoje, para ver você e o Arias. Como é que você recebe essa notícia? Sí, es algo muy lindo, ¿no? Uno como colombiano ver que sus compatriotas vienen a apoyar y alentar, así que una motivación más para Arias, que ya está acostumbrado, ¿no? Entonces, la verdad, para mí fue muy bonito, ¿no? Este gesto y bueno, con toda la familia que también vino a apoyar. Sérgio, vocês chegaram a assistir os jogos dos outros clubes brasileiros antes? Chegou a ter uma noção assim de a gente foi melhor que eles? Nosotros ahora estamos por acá, estamos en concentración, así que da para ver esos juegos y vimos algunos por ahí más o menos y sabíamos que el fútbol brasileño está en un gran nivel. Yo acho que todos los times brasileños lo han demostrado, así que nosotros también somos un time que está tratando de representar bien a Brasil.